volta e agora para o nosso bate-papo do dia. Psicólogo convidado de hoje é o Eduardo Cristofani, que já é de casa também, né, Edu? Obrigado, senhora. E na hora que eu vi você fazendo aquele post lá sobre esse assunto, falei que incrível, a gente precisa falar disso no programa, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu até me identifiquei com um já, hein? Já vou falar qual é. Na verdade, até assim, eu acho que eu já até mudei bastante, mas o quanto é importante a gente identificar isso, né? Compulsão. E quantos tipos tem, né? Quando a gente pode dizer assim que algo até aqui é normal e quando vira uma compulsão? Então, na verdade, a compulsão, a nomenclatura a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Aí ele vem da ansiedade, que todos nós temos. Quando você está no estado de ansiedade desequilibrado, ele pode te levar a alguns transtornos, como, por exemplo, o compulsivo. Você consegue identificar a compulsão a partir do momento que você tem comportamentos repetitivos e uma certa necessidade de você repetir aquele comportamento para sentir de uma certa forma um alívio, que é a gente chama de um alívio da angústia que a pessoa apresenta. Então é como se fosse uma recompensa, né? Isso, exato. Olha só, e o quanto é importante a gente identificar, né? E a pessoa que ela tem o transtorno, né? Ou seja, tem essa compulsão, ela consegue identificar ou muitas vezes não? Ela nem imagina que tenha? Então, no início do transtorno, fica um pouco confuso essa característica. Mas se a pessoa não busca ajuda, tratamento medicamentoso ou até própria psicoterapia, dependendo da intensidade, aí ela já começa a ver com mais clareza e realmente busca a necessidade de repetir aquilo, né? Olha só. Para aliviar a tensão mesmo. Olha só, nós separamos aqui hoje 5 tipos, né? Existem mais ou são esses 5 mesmo? Provavelmente muito existem mais, né? Aliás, tudo aquilo que sai, acho que um pouco fora do comum, né, do normal, se torna, né, de repente, um transtorno compulsivo. Então, a gente separou 5 aqui para você tentar identificar, tentar conversar, de repente, com alguém, né? O primeiro, ele acontece muito, a questão da compulsão alimentar. Principalmente quando a gente quer dar uma escapada, né, assim, ou descarregar em alguma coisa. Descarrega na comida, vamos dizer assim. Explica para o pessoal de casa sobre compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ela vem uma busca para saciar, né, o seu prazer de alguma forma e suprir a ausência de algo, que a gente fala em clínica. Então, às vezes ela está passando por alguma dificuldade financeira, de relacionamento. Olha só. E a compulsão alimentar, ela pode ser uma válvula de escape para suprir isso aí. Lógico que quando a gente fala de compulsão alimentar, ela já está... A gente já identifica, ela já está apresentando um transtorno. O transtorno é algo mais crônico, né? Agora, já existe uma tendência natural das pessoas realmente se alimentarem muito diante de um fato como esse, né? Sem necessariamente ter a compulsão. Né? E no caso do diagnóstico, por exemplo, no caso do psicólogo mesmo que faz esse diagnóstico, de repente acompanhado com um médico, né, endocrinologista, nesse caso, assim, como funciona? Então, normalmente, a pessoa, quando ela começa a apresentar com esse tipo de comportamento, e vamos direcionar a compulsão alimentar, ela começa a ter uma dificuldade, por exemplo, com o peso, excesso do peso, e uma dificuldade de sempre estar mantendo a alimentação e sempre com grande intensidade. Normalmente é por vias de mão dupla mesmo. Às vezes ela procura o médico indica um acompanhamento psicológico. Perfeito. Às vezes a pessoa procura o psicólogo, a gente faz a avaliação, a anamnese, faz os atendimentos iniciais e já encaminha para a psiquiatria ou para outro profissional ali para poder acompanhar mais de perto também. E é possível, então, reverter isso ou então controlar? Então, se for um transtorno obsessivo compulsivo, não existe cura. Olha! Não existe. Existe, sim, um preparo, um tratamento psicológico e, de certa forma, em alguns casos, precisa haver a necessidade de uma terapia medicamentosa. Olha só. Para aliviar os comportamentos e, de alguma forma, você conduzir. Também, exato, né? exato. Perfeito. A gente já falou várias vezes aqui até sobre a ansiedade, né? O mal aí do século, né? Principalmente pós-pandemia. Quantos transtornos não surgiram aí durante a pandemia? Vários, também, né? Verdade. O próximo aqui, gente, eu achei bem interessante, que é a compulsão por acumulação. E isso é muito real.
legal, né? Eu já conheci várias pessoas que têm isso de acumular as coisas. É uma coisa que sai do controle mesmo, assim. A pessoa leva tudo para casa, não consegue se desfazer de nada, né? Explica pro pessoal. Esse é de uma certa forma comum. Isso eventualmente aparece no consultório. E quando você vai conversar com a pessoa, perguntar para ela se ela está acumulando, ela não consegue identificar. Ela consegue identificar que ela tem um certo afeto a esses objetos. E aí o afeto, ele vai se intensificando. Quando você vê, ela tem muita coisa, muito objeto ali esse acumulado. Tênis, essa bola, Exato, esse papel. Tem um carinho muito grande por isso, por aquilo. Isso aqui eu não posso desfazer e vai deixando. Quando ela menos vê, já está acumulado. No meio de tudo, né? Aí realmente é o transtorno do toque, né? É verdade, achei bem interessante. Você que está assistindo, está se identificando, conhece alguém assim, participe aqui com a gente, tá? O próximo aqui pra gente discutir, compulsão por comprar. Até disse no início, né, que eu me identificava muito com um deles. Eu era muito assim, sabia? De comprar, às vezes eu nem precisava, comprava. Acredito assim, que nós mulheres já somos assim, mais consumistas naturalmente. É um sapato, uma bolsa, uma roupa, né? Mas eu era muito. Mas eu consegui, assim, diminuir um pouquinho essa compulsão por comprar. Mas nesse caso aí da compulsão por compra, chega assim, sem necessidade e até chega a esconder, né? Também já vi gente comprar e esconder para não dizer que tá comprando. A gente fala assim, que a pessoa que ela apresenta esse transtorno por compulsão de compra, ela vive um mundo paralelo, né? Porque ela tem que esconder aí da família, que ela comprou, que ela está gastando no cartão, que ela está se envolvendo financeiramente. Isso muitas vezes entra em dívidas. Exato. Né? Então, comprar as coisas é muito prazeroso, porque é sempre o novo que você busca, aquilo gera uma satisfação. A curto prazo é importante, é bom, é satisfatório. A grande questão que se observa é que quando a pessoa ela busca a compra de uma certa forma intensa e constante. E aí gerencia todos esses processos aí de lidar, envolver família, envolver trabalho e etc. Com certeza, né? Então, olha, a gente está mostrando aqui para vocês, né, alguns tipos de compulsão, alguns tipos do transtorno compulsivo aqui, obsessivo. Falei certo? Isso. Então, depois do intervalo, a gente continua, que tem mais, viu? Tem mais aí pra gente discutir, para você ver se você se identifica e, de repente, buscar ajuda, né? E é muito importante também a rede de apoio, de repente, né? Essa pessoa não consegue diminuir ou controlar isso, a rede de apoio é muito importante, né? Exato, a família ali que acompanha no dia a dia. Então, daqui a pouquinho tem mais bate-papo para você, tá bom? Tá? Psicólogo Eduardo Cristofani aqui com a gente hoje, né? Falando sobre transtorno compulsivo obsessivo, né? Compulsão alimentar nós já falamos também de compulsão por compras e por acumulação, né? Então a gente já mostrou aí alguns para vocês. Se você perdeu o nosso bate-papo, pode entrar no canal da TV Band Paulista, tá? Depois, assim que acabar o Band Mulher, o programa vai todo para lá para você rever tudo, se quiser mandar para alguém também, né? O próximo aqui pra gente discutir, achei muito importante a gente falar desse assunto, né? Compulsão por jogos. Aí, Edu, entraria a questão de adultos, né? Que, de repente, tem a compulsão aí por jogos de loteria, jogos de baralho, pôquer, etc. E também jogos online. A gente vê aí uma geração, né? Agora, principalmente na internet, né? Que tem essa compulsão por jogos também. O que você tem para dizer pra gente desse tópico? A compulsão por jogos, ele é meio generalizado, né? Normalmente, quando a gente fala de jogos, a gente sempre pensa no jovem ali que mexe com a internet, com jogos online, mas é um todo. Você pega os adultos aí que utilizam baralho, dominó, jogos, outros jogos aí diferenciados, que buscam, a partir do momento da busca dos jogos, saciar a sua ansiedade e a sua angústia, né? Olha só. E isso gera um prazer muito grande. Porque toda vez que você, de alguma forma, tem um benefício, né? O jogo proporciona isso, né? Você joga, ganha a partida, aquele jogo específico, e gera satisfação a curto prazo. E às vezes é muito curto prazo mesmo. Então isso vai estimulando a pessoa a cada vez mais utilizar mais daquilo.
E como que a gente poderia, de repente, ajudar aquela mãe que está ali assistindo a gente, né? Que muitas vezes vê o filho ali viciado ou até com essa compulsão nos jogos online. Como a gente pode ajudar, de repente, essa família que está assistindo? O ideal, acho que a princípio, Samara, é avaliar se realmente é uma compulsão, né, ou só um comportamento. Ah, perfeito. Porque se for um comportamento, é importante a família, de uma certa forma, negociar os horários, porque a criança estuda, ela faz várias coisas ali no dia, tem vários compromissos, mas de alguma forma ela precisa trabalhar o lúdico. E os jogos também é uma delas, né? Agora, se a família identificar que os jogos está sendo prioritário para essa criança, para esse jovem, aí você precisa procurar aí um profissional, um psicólogo, psicóloga, a psiquiatria, para poder estar avaliando melhor esse quadro, né? Aí o diálogo exato. Com o filho, né? Acho que o diálogo também é a base de tudo, né? Seja assim, independente se é com o filho, ou se é de mãe para filha, ou com amigo, né? Você, de repente, conversar, desabafar sobre aquilo. Os filhos, eles precisam ter a liberdade para poder falar com os pais, né? E os pais também precisam ter essa liberdade para poder falar com esses filhos. Inclusive, para você poder discutir e ter a segurança ali para identificar realmente se ele tem esse comportamento. Que legal. Olha só, vou abrir aqui um parênteses. Tem uma telespectadora nossa que mandou algo aqui de utilidade pública, viu? Ela falou assim, existe um grupo de psicólogas cariocas, reconhecidas e muito experientes, que elas resolveram oferecer uma oportunidade, né? Para quem quisesse participar de um grupo de acolhida. O grupo chama Os Excessos Nossos de Cada Dia e eles falam sobre compulsões. Então, ela até mandou aqui pra gente, chama Time Humanidades, Rede Compulsão. Procura lá nas redes sociais, de repente, na internet, né? Então, vou deixar aqui para vocês. Olha, Rede Compulsão, Time Humanidades. É um grupo de psicólogas cariocas que reúne gente de todo lugar do Brasil pela internet. Nossa, que bacana. Olha que bacana, né? Sensacional. Então, eu conheci agora também. Qual é o nome da nossa telespectadora que mandou? Deixa eu ver. A Maria Inês Peters. Ela que mandou aqui pra gente. Maria Inês, obrigada, viu, por ter compartilhado isso aqui com a gente, viu? Tem gente se identificando, falando assim, eu sou acumuladora. Eita, então, o primeiro passo a pessoa já deu, admitiu ali que ela é acumuladora, né? O último aqui pra gente discutir, compulsão por remédios, um assunto que inclusive está bem alta, né? Está em pauta aí em vários locais, porque compulsão por remédios, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa se automedica mesmo, nem vai em busca de um especialista, né, Edu? Esse aí eu entendo que é um pouco, talvez um pouco mais grave, né? Porque os outros, de uma certa forma, ele vai trazer consequências emocionais, comportamentais. Agora, a hipocondria, ele pode levar à morte, por exemplo. Toda vez que a pessoa se mantém nesse comportamento repetitivo de automedicamento, de automedicação, ela pode chegar em casos mais graves aí e não ter mais o que fazer. Exatamente. O ideal é a pessoa que faz a utilização, comportamento repetitivo de uso de medicamento, os cuidadores, as pessoas que convivem com uma pessoa dessa, estar bem atenta, né? Então, cuidar aí com os medicamentos próximos dessa pessoa, se atentar, perceber se ela está apresentando um comportamento diferente, que provavelmente ela está utilizando de muito medicamento, então tem que observar. É a chamada rede de apoio aí. É verdade, com certeza. Olha que interessante esse depoimento aqui, a Ana Lúcia, ela não deixou a cidade, mas ela está falando que ela passou por compulsão alimentar e ela achou que a cirurgia bariátrica resolveria a vida dela. Ela falou que ela fez a cirurgia bariátrica e voltou a ter compulsão alimentar novamente. Então, às vezes a pessoa quer cuidar do físico, mas não cuida aqui. Mas acontece muito isso. As pessoas, elas buscam, por exemplo, a cirurgia, né, que é algo fisiológico, para saciar uma satisfação pessoal, mas é o que a gente fala. Normalmente, quando a pessoa faz uma cirurgia dessa, ela faz uma avaliação primária aí, né, da psicologia e psiquiatria. E a gente sempre indica, né, olha,
vai procurar fazer terapia, vai tratar essas questões aí inicialmente, porque provavelmente vai voltar novamente. Então, é um transtorno, você tem que tratar, né? É verdade, exatamente. E procurar sempre um especialista, né? Exato. Procurar ajuda e não ir no Dr. Google, sempre falo isso aqui, né? Não se automedicar, não ir no Dr. Google e dar o primeiro passo, né? Exato. Pra gente melhorar, tem que dar o primeiro passo, exatamente. Né, Edu? Obrigada pela participação. Obrigado. Convido o pessoal a acompanhá-lo nas redes sociais, porque seus conteúdos são incríveis e de suma importância também pra gente. Obrigada. Agora, vem aqui comigo que a fofoca tá em dia, o veneno já tá escorrendo.